O Pantera Negra branco é real. Agora, isso é mais um bait woke ou uma reviravolta na era dos quadrinhos wokes? Pois é, quando que nós íamos imaginar que isso ia acontecer um dia? Um Pantera Negra branco. O meme se torna real? Se torna real. Depois da vinheta vamos falar sobre isso. O Superman é gay, o Thor é uma mulher, eu quero um Pantera Negra branco. Heróis e mais. O Pantera Negra foi criado em 1966 na revista Fantastic Four, número 52, do Quarteto Fantástico, publicada pela Marvel Comics. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e é considerado o primeiro super-herói negro dos quadrinhos mainstream americanos. Sua estreia aconteceu em julho de 1966 e o personagem é o rei e protetor de Wakanda, uma nação africana fictícia e tecnologicamente avançada, que inclusive não gosta muito de estrangeiros, não gosta muito de imigrantes ilegais. Eles adoram um muro. Um muro, gosta demais, então... O wakandense, vocês não são muito bem receptivos, né? Cuidado. Olha a xenofobia wakandenses, cuidado. E você sabia que teve uma polêmica com o nome Pantera Negra? Era um grupo radical da época ali, né, dos anos 60. Exatamente. E aí eles mudaram até o nome do personagem pra poder não ter associação com esse grupo radical racista também, né? O Pantera Negra teve o seu nome temporariamente alterado para Leopardo Negro em Quarteto Fantástico número 119. No entanto, a mudança não durou muito tempo. O nome Leopardo Negro foi mal recebido tanto pelo público quanto pelos próprios criadores. E o personagem logo voltou a ser chamado de Pantera Negra no ano de 1972, na revista dos Vingadores, número 105. O Pantera Negra disse em Quarteto Fantástico 119 que mudou o nome dele porque não queria ser associado àquele grupo, porque ele não concordava com o que aquele partido político representava. Presta atenção, os Panteras Negras eram um partido de pessoas negras, ok? E eram muito radicais, Muito parecido hoje com o Black Lives Matter, muito parecido hoje também com grupos sem terra. Todos esses grupos wokes, todos eles são parecidos, têm pensamentos parecidos com os Panteras Negras ali, que é desde os anos 60 até o final deles ali, dos anos 80. E o próprio Stan Lee falou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que o personagem dele não tem... que ele não criou esse personagem. Pra ter um viés político. Não criou. Presta atenção. No artigo The Secret Stories of Black Panther, fala o seguinte: foi uma coincidência estranha, porque na época em que fiz Pantera Negra, havia um partido político no país, majoritariamente compostos por negros, e eles se chamavam Panteras Negras. E eu nem pensei nisso. Não tinha nada a ver com o nosso personagem, embora muita gente achasse que havia alguma ligação. E eu me arrependi muito. Talvez, se tivesse que fazer tudo de novo, teria dado outro nome a ele, porque detesto essa confusão. Mas, na verdade, não tinha nada a ver com os Panteras Negras da época. Por isso queria o Stan Lee morto, né? Por isso, Stan Lee... E o Stan Lee é um cara de esquerda, só pra vocês... Eu não tô aqui dizendo que o Stan Lee é o cara conservador. Não, ele era um cara de esquerda. Mas o Stan Lee, ele era coerente com o que ele criava. Foi assim com os X-Men também. Ele nunca criou X-Men pensando em coisas políticas, revolta de homossexuais, LGBTs, cadeirantes. Não, cara. O cara acabou de dizer aqui, velho. Isso aqui destruiu... Por isso que o woke não gosta do canal Heróis e Mais. Por isso que os cheirosos têm raiva, querem destruir o canal Heróis e Mais. Querem destruir a Liga Nerdola. Porque a gente traz fatos como esses aqui, ó. Entendeu? E aí, eu ouvi um cara falando uma vez que o Pantera Negra foi criado por causa do movimento, cara. Eu ouvi um cara quadrinista dizendo que era nerd, falando uma merda dessa. Tem, mas tem um bocado. Mas aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Nesse outro artigo, Making Black Panther Talking with Marvel Creators Across 5 Decades About the World of Wakanda. Caraca, que nome grande! Fala o seguinte: apesar de não escrever mais a série, as alterações no figurino não seriam o fim dos ajustes de Stan Lee. Abre aspas. Houve um período em que Stan decidiu que seria chamado de Leopardo Negro. Tudo isso para evitar confusão
com o Partido dos Panteras Negras. O personagem, infelizmente, assim como muitos outros heróis negros, Falcão que o diga, Falcão que o diga. foi sequestrado pela pauta woke e hoje seria impossível o T'Challa ser contra um movimento extremista como os Panteras Negras. Ele teria, inclusive, que endossá-los e isso afastaria o personagem da sua mensagem original de direitos iguais e não de revanchismo pregado pelos wokes do Black Lives Matter, por exemplo. Esse primeiro filme sendo um bom filme, na minha opinião, Elvis já não gosta muito, e o segundo filme sendo um filme horrível. Mas mesmo assim sendo horrível, ele bateu uma bilheteria boa na época. Enfim, temos mais uma polêmica com o personagem T'Challa, na verdade com o manto do Pantera Negra. Ele, o T'Challa, perde em um duelo e seu filho, Ketema, pega seu lugar no trono e o manto de Pantera Negra. Mas tem um detalhe, Ketema é branco. É branco. O Ketema vai tomar o reino do T'Challa, que já tá velho. Essa história se passa em um selo da Marvel chamado Marvel Knights, ok? Que é Cavaleiros da Marvel, entendeu? Então é um futuro distópico. Eu não sei se é canônico. Você que lê Marvel Eu também Knights... não sei se é distópico não, Tony. É só um futuro. Ninguém sabe se é um... A gente não tá lendo. Se é algo canônico, etc. Porque a gente não tá lendo Marvel, principalmente essas histórias assim. Tô até curioso pra ver essa história aí. Hoje não é canônico. Hoje não é canônico. Não sabemos se vai ser. Não sabemos se vai ser, exatamente. Então, o Pantera Negra branco existe neste universo aí, tá? E nós vamos ler aqui também uma matéria lá no Se Liga Nerd. Mas o fato é que o Pantera Negra, o T'Challa, perdeu a sua casa. Perdeu tudo, né? Perdeu seu reinado inteiro. Perdeu o seu reinado pro filho bastardo branco, é isso? Pois é, deve ter pego uma dinamarquesa aí, ruiva, lourinha, sei lá. O T'Challa pulou o muro. Não sei. Eu dei uma lida por alto aí na revista. T'Challa traiu a sua... E não mostra. Nessa primeira revista não mostra. O T'Challa é um palmiteiro. O T'Challa, além de ter traído aí a melanina, o T'Challa ficou sem casa. Ficou sem casa, mas ele conhece o Cleverson. Pois é. O Cleverson, O consultor nerd. O consultor nerd. O Cleverson pode ajudar você, meu querido herói, minha querida heroína, a ter uma casa futuramente. Fazendo o investimento certo, guardando o dinheiro da forma certa, sabendo como gerir o seu dinheiro, você pode, daqui a alguns anos, ter uma casa própria. Ou, se você já tiver uma casa, ele consegue te ajudar a fazer você alugar da melhor forma Você essa tem casa. uma renda com aluguéis, também tem essa forma. Fala com o Cleverson, ele tem um canal no YouTube, o Consultor Nerd, tem também o link no Instagram, tem o site que você pode falar diretamente com ele e a equipe dele. Ele desenvolveu o método Agir, que desenrola todos esses problemas, essas nuances do mercado financeiro, e a consultoria dele é grátis. Você pode ver o Cleverson lá no podcast do Linhagem Geek. Ele, além de patrocinar o Linhagem Geek, ele patrocina também o Gigante Richard e também anuncia com o nosso querido Tragicômico, e agora tá aqui com Heróis e Mais. Por quê? Exatamente. Porque o cara simplesmente faz um bom trabalho. Exatamente, tem muita gente entendendo esse mercado financeiro, como poupar dinheiro, como investir dinheiro, inclusive esses aqui, ele é o nosso consultor, porque, porra, a gente precisamos precisa saber como funciona tudo isso, porque ganhar dinheiro é imprescindível, agora saber como usar esse dinheiro é tão importante quanto. A consultoria dele dura menos de 30 minutos. Não, no é máximo focada, 30 minutos é ali. focado. Ele vai te entender. De ele graça? vai de graça. Presta atenção. De graça por enquanto, porque é por tempo limitado, né? As Isso, vagas estão exatamente. acabando. Justamente porque é uma coisa personalíssima. É uma coisa pra você. Ele vai entender o teu perfil e o que tu quer. Vai lá, comentário fixado e o QR Code também passando na tela. Fala com o nosso querido Cleverson, o consultor nerd. Pantera Negra e sua controversa sucessão. O Pantera Negra enfrenta uma transformação radical em sua linhagem através da nova minissérie Marvel Knights, The World to Come. Portanto, T'Challa é desafiado pelo próprio filho. O nome dele é Ketema, em um combate ritual pelo trono de Wakanda. Ademais, a batalha épica entre pai e filho revela tensões profundas sobre liderança e tradições wakandianas. Eu fui lá, li essa HQ. Ela é muito bem desenhada e o roteiro é bem interessante. O roteiro é bom. Ela acontece 16 anos no passado, depois vem pro presente, depois 20 e poucos anos no passado, depois volta pro presente. O presente é onde tá ali o Ketema lutando
contra o T'Challa. Eles inicialmente estão mascarados e o T'Challa vence o Ketema facilmente, Tony. É mesmo? Mesmo velho. Então Ele o tá T'Challa velho. vence e aí como é que ele perde Só o trono? então, o que me pareceu é que tem um tipo de conspiração ali. E o novo sacerdote é contra ele. E ele queria que o T'Challa matasse o Ketema. Só que ele sabia que o T'Challa não mataria ele. Porque o T'Challa sabe que é filho dele. O T'Challa salva o menino, entendeu? O T'Challa salva ele quando é novo. Quando Não, na luta. Porque na batalha lá ele cai. Ele cai na cachoeira. Eles não lutam numa cachoeira? Sim. Então, o Ketema cai lá, o T'Challa vai, traz ele, tá desacordado. Só que o que acontece? O Ketema tá com sangue nos olhos. Sim. E o T'Challa não quer matar o filho. E aí o Ketema detona o T'Challa, desmaia o T'Challa e no final tira a máscara e você vê que é um homem branco. Porque é todo mistério, ninguém sabe como é o Ketema e se esperava um homem negro. Mas aí ele tira e mostra que é um homem branco, né, loiro e tal. Então, existe uma possibilidade aí, pelo que você me falou, dele não ser filho dele, né? De ser algo manipulado. Mas Uma conspiração, como você falou. pode ser também, mas o T'Challa acredita que é filho dele. O T'Challa acredita que T'Challa é. acredita. Mas o T'Challa não vê ele tirando o uniforme, Tirando a máscara, ele tá desacordado. tirando a máscara, ele não vê. Não vê, tá desacordado. Eu não li, mas olha só. O Elvis trouxe essas informações pra vocês. Então pode ser que o Ketema, não seja o filho do T'Challa. Seja uma conspiração, como o Elvis tá falando. Eu acho Então que existem pode outros ser, personagens ali Sim. que estão envolvidos durante a história. Aparecem esses personagens, você percebe que existe uma conspiração ali. É o que eu acredito, porque na hora lá o sacerdote muda as regras da batalha. Sabendo, é o que eu penso, que o T'Challa não mataria o próprio filho porque ele quer destituir o T'Challa. E assim, eu não vou ler o resto disso aqui. Eu não tenho interesse Você não se no Pantera interessou, Negra. né? Não tenho interesse no Pantera Negra. Eu gosto muito mais do Falcão. Eu sei, mas você não se interessou porque a história não te instigou? Não, é porque isso? o personagem, eu não me interesso pelo personagem. Eu não gosto Mas a do história Pantera é Negra. boa. Você acha que Boa, um fã a do história- Pantera Sim. vai querer? Então, aí a gente vai entrar na seara do se a gente gosta ou não, se a gente Pois é, aceita ou não. você aceita um Pantera Negra? Você quer um Pantera Negra branco, Elvis Ventura? Não quero. Você não quer um T'Challa branco, mas você gostaria de um rei de Wakanda branco? Não quer. Então, tem duas dimensões. Tá. Vou te responder em duas dimensões. Primeira, o T'Challa, o Pantera Negra, ele é um herói manto. Sim. Ele não é um herói legado. Sim, sim. Tanto é que a história dele é passada de pai pra filho. Então, por quê? Porque é o trono que passa pro próximo. É um rei. É um rei É um que... rei. Então, a coroa. A coroa simboliza o manto do Pantera Negra. Só que o T'Challa é o Pantera Negra original, aquele que foi criado nos anos 60, ok? E é o mais famoso. Eu, Elvis Nerdola, fã de quadrinho, não quero um Superman que não seja o Clark Kent. Sim, entendi. Que não seja o Kal-El. Você não quer, então, um Pantera Negra que não seja o T'Challa. E é a minha visão. Agora, minha outra dimensão. Eu adoro essa situação pros lacrolas chorarem. ok? Porque vocês estão sentindo aí na pele, né, os lacradores aí que sinalizam virtude a favor da pauta racial e no fim não ajuda em nada, tá? Não ajuda em nada. Esses caras não ajudam em nada. Esses caras estão chorando. Esses caras estão pé da vida. Porque apareceu um Pantera Negra branco que derrotou o T'Challa negro. Então tem muita gente Mas chorando. ele foi humilhado, o Ketema. Não é o que tá acontecendo quando eles fazem o contrário. Porque o Miles Morales é melhor do que o Peter. Tem gente que nem leu. É isso que você tá falando. Tem gente que nem leu o HQ e acha que pronto, viu o moleque ali tirando a máscara e o T'Challa no chão, achou que, humilhou o T'Challa, né? Mas não é o que humilha. acontece, né? O T'Challa é que humilha o Ketema. O grande lance é o seguinte: pode ser, Tony, que isso seja um bait ou uma contenção de danos da Marvel. Você acha que o Ketema será um vilão? Eu acho que o Ketema será um vilão e ele resolve, sendo agora o rei de Wakanda e o Pantera Negra, ele resolve aquela coisa, olha, a gente tem diversidade verdadeira, temos um Pantera Negra branco, porque dentro de Wakanda, os brancos são minorias. Sim, sim. Você tem praticamente zero de branco, na verdade. Sim. E o Ketema, sendo rei, traz diversidade pra Wakanda. Muita diversidade. Por quê? Porque só tem preto, você tem que colocar uma pessoa branca ali. E o rei branco Exatamente. O rei. Não, e Tem cheiroso. o T'Challa deu uma lapingochada numa branca, gente. Pelo amor de Deus. Se esse menino é branco, a mãe deve ser branca. O que eu acho que possivelmente ele não seja realmente o filho do T'Challa. Talvez lá, como Talvez você disse, seja enganação. talvez lá na frente vocês vão enganando perceber, você não é meu filho. Que mentira é essa, entendeu? Foi enganação.
enganado Fui e tal, enganado. só pra usurpar o trono. Mas vamos lá. Isso pode ser um bait da Marvel, até pra criar burburinho e cliques em cima desse personagem. Sim. Só que, na minha visão, isso não se sustenta. Porque, como eu estava falando antes, quem é fã do T'Challa é fã do T'Challa, não é fã do manto Pantera Negra. Eu acredito que isso aí vá pra cinema, nem pra série nenhuma, não. Não acredito. Acho que fica nos quadrinhos mesmo e pronto. E eu acredito que não se sustenta. Não vai passar do meme, entendeu? Ai, nós temos um Pantera Negra branco, mas ele é vilão, se for o caso. Ai, nós temos um Pantera Negra branco, mas ele demorou só uma revista e ele nem é canônico. É. Você tá entendendo? Ah, nós temos um Pantera Negra branco, mas ele não é filho do T'Challa. Ele não é Exatamente. legítimo. Não Ele é é um legítimo. usurpador. Exato, cara. Esse é, É o um ponto. Killmonger da vida aí. E outra coisa, vamos ser sinceros. Pantera Negra, ele fez sucesso mesmo nos cinemas. Sim, sim. Ele nunca foi um sucesso nos quadrinhos mundialmente falando. Mundialmente falando, concordo. Não tinha nem revista dele. Principal. Tipo Pantera Negra. Com o Deve ter título agora, dele. mas na época que a gente lia, eu conheci o Pantera Negra no desenho dos X-Men. Meu querido herói, minha querida heroína, o que você achou de toda essa celeuma aí? O nosso querido T'Challa está sem casa. Está sem reino, perdeu tudo. Comenta aí, meu querido herói. E ainda perdeu por um branco. Que ironia! Quem está fazendo isso na Marvel? Deixa seu comentário. A gente já deu a nossa opinião aqui, mas eu quero a sua. Quero a sua opinião. E se você está igual o T'Challa, sem casa, precisando do seu primeiro imóvel, precisando melhorar as suas finanças, consultoria é com ele. Consultoria, nosso querido Cleverson, o consultor nerd, aqui no comentário fixado. Abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Enquanto no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no